Olá, meu nome é Leandro Barros, eu sou advogado trabalhista e previdenciário, especialista na área trabalhista e previdenciária, atuo com direito do trabalho e direito previdenciário desde 2014. Hoje eu vou falar para vocês a importância do comunicado, da emissão do comunicado de acidente de trabalho, também conhecido como CAT. Nós sabemos que temos diversas informações e pesquisas que dão conta que todos os dias ocorrem diversos acidentes de trabalho no país e em todo o mundo. Qual a importância da emissão da CAT, do Comunicado de Acidente de Trabalho? É extremamente importante que o empregador emita esse documento para o empregado, porque quando o empregado se dirige ao INSS para dar entrada no seu benefício, para que ele receba o benefício correto, benefício auxílio-doença acidentário, e não o benefício auxílio-doença comum. Existe uma diferença muito grande entre esses dois benefícios. Qual é a diferença entre esses dois benefícios, gente? O benefício auxílio-doença acidentário, ele garante ao empregado a estabilidade provisória, que é aquela estabilidade de 12 meses após a alta previdenciária do empregado. Com isso eu quero dizer que quando o empregado retorna ao trabalho, ele volta a exercer suas atividades habituais dentro da empresa, ele vai ter essa estabilidade provisória de 12 meses. O seu empregador, não poderá demiti-lo, salvo em casos de justa causa. Uma outra situação também muito importante decorrente do acidente de trabalho é a obrigação por parte do empregador em efetuar os depósitos do FGTS na conta vinculada do empregado. Já numa segunda situação, se esse empregado ele dá a entrada no benefício sem a emissão do documento CAT, que é o Comunicado de Acidente de Trabalho junto ao INSS, e vem a receber o auxílio-doença comum, esse empregado não vai ter direito à estabilidade provisória e não vai ter direito aos depósitos do FGTS na sua conta fundiária. E esse fato é extremamente prejudicial ao empregado. E nós sabemos aí, temos notícias e pesquisas do próprio INSS, da Previdência Social, que 17% de 100% dos acidentes de trabalho que ocorrem, as empresas não emitem um comunicado de acidente de trabalho para o empregado. O que o empregado deve fazer numa situação dessa? O empregado ele pode procurar o sindicato da sua categoria, ele pode procurar o Ministério Público do Trabalho para fazer a emissão do comunicado de acidente de trabalho, ele pode procurar a DRT, que é a Delegacia Regional do Trabalho. E também o empregado pode, se ele quiser, ele mesmo emitir a sua CAT dentro do próprio site do INSS. O INSS disponibiliza um documento de emissão de CAT padrão do INSS. O empregado ele pode fazer essa emissão desse documento ele mesmo e pedir ao INSS, requerer de forma administrativa ao INSS o seu enquadramento ao benefício correto, para ele ter todas essas garantias que eu acabei de citar: estabilidade provisória e os depósitos do fundo de garantia do tempo de serviço dele. Então imaginem vocês, um empregado que sofreu um acidente de trabalho, vou dar um exemplo aqui de uma situação que pode ocorrer com o empregado. O empregado sofreu um acidente de trabalho, não teve a CAT emitida, ele não procurou nenhum órgão representativo dos empregados para poder emitir a CAT, ele também não emitiu a CAT e ele foi ao INSS e deu entrada no seu benefício previdenciário. Passou a receber o seu auxílio-doença comum. Fica 3 anos afastado por motivo de doença e em gozo de benefício. Durante esses 3 anos que esse empregado ficou afastado, ele não vai ter nenhum depósito de fundo de garantia na sua conta. Então, fiquem atentos aí aos seus direitos trabalhistas, porque é extremamente importante a emissão do comunicado de acidente de trabalho e é extremamente importante para o empregado receber o benefício de forma correta junto ao INSS. Se isso estiver acontecendo com você, o que você pode fazer? Justamente o que eu acabei de dizer: fazer a sua emissão da CAT com um desses órgãos que eu citei, ou você mesmo, empregado, faça a sua emissão da CAT e peça a correção lá, ao enquadramento junto ao INSS. É importante aqui a gente mencionar que todas essas situações elas ocorrem muitas das vezes por desconhecimento do empregado da legislação em vigor, a legislação trabalhista e a legislação previdenciária. Em especial, aí, falando da estabilidade provisória, a legislação previdenciária, através da Lei 8.213, artigo 118, garante ao empregado aí essa estabilidade provisória para ele de 12 meses, tá? Mas o empregado, a gente sabe, ele não é obrigado a
conhecer toda a legislação. Para isso, ele pode procurar, para se orientar, para se consultar, né, com um órgão competente ou com alguma pessoa competente sobre os seus direitos, como, por exemplo, sindicato, Ministério Público do Trabalho, algum advogado, né, especializado na área trabalhista e previdenciária, para ele saber quais são os seus direitos e como ele deve agir, como ele deve proceder nesses casos. Tá bom, gente? Era isso que eu queria falar para vocês. Não vou me estender muito, senão o vídeo vai ficar muito grande. No próximo vídeo eu vou tentar falar um pouquinho sobre as indenizações decorrentes de acidente do trabalho e a responsabilidade civil do empregador por dolo ou culpa em caso de acidente de trabalho. Curtam aí, deixem o like de vocês, podem curtir, podem comentar, falem aí sobre alguma coisa que vocês queiram aí que seja postado aqui no canal, através dos vídeos aqui do canal do Barros e Lisboa Advogados, sempre voltado para a área trabalhista e previdenciária, benefícios previdenciários em si, né? Auxílio doença comum, auxílio doença acidentário, benefício aquele BPC de prestação continuada, BPC idoso, portador de deficiência, portador de doença grave, aposentadorias e as diversas formas de aposentadoria. Nós vamos falar isso no futuro também, trazer aí também algumas pontuações sobre a reforma da Previdência, né, que entrou em vigor agora em 2019, Emenda Constitucional 103 de 2019, vamos falar também, e vamos trazer aí diversas postagens sobre direito do trabalho, horas extras, vínculo de emprego, a questão do Uber e do vínculo de emprego, motorista de aplicativo, férias, 13º, entre outros direitos aí inerentes aos trabalhadores e aos segurados da Previdência Social. Até logo e fiquem com Deus. Se cuidem.